Simbora estudar! Caderno de Memórias Coloniais, Isabela Figueiredo. Pessoal, esse é um livro autobiográfico, né? Claro que é ficção, claro, né? Então, há aquela coisa ali de você, como se você fizesse algo que você viveu, mas tivesse a licença ali, né, da ficção em cima daquilo. Então, é literatura, tá? Não é só não é exatamente uma autobiografia. E a Isabela Figueiredo, ela vai nos contar a sua história. Ela que nasce ali em Lourenço Marques, né, atual Maputo, mas ela chama de Lourenço Marques. E por que há essa questão de Lourenço Marques, Maputo? Por que a cidade chamava-se Lourenço Marques pelos portugueses? Lourenço Marques era um traficante de escravizados. Tá? Então era um grande comerciante ali, né, de escravizados. Então para os portugueses era Lourenço Marques, foi um cara importante para os portugueses. Já os moçambicanos não gostam desse nome, é óbvio que não devem gostar mesmo, e né, chamam de Maputo, e a cidade hoje é Maputo, tá? Maputo que é o nome, né, ligado ali à língua local. Como se trata de recordações, há fotos reais, né, da Isabela aqui neste livro. E inclusive, né, há uma foto de Lourenço Marques, é colocado Lourenço Marques, então fica-se como algo assim. Ela está contando as suas histórias adulta, né, já bem adulta, e quando era criança ela tinha noção daquela Lourenço Marques ali. Neste livro nós temos algumas palavras, ela mesma fala no início do livro, né, que o problema dela, ela não querer contar essa história, e depois ela conta, como se fosse uma traição, né, ao pai. Ela até coloca aqui, ó, sobre o meu pai, pessoa responsável direto ou indiretamente pela minha formação, educação, pelo que sou e alcancei, e por isso mesmo cabe-me esclarecer um ponto que não pode ser ignorado no que respeita a como decorria a vida na colônia. Enquanto meu pai tratava com os negros para que as instalações elétricas das casas onde os brancos de primeira e segunda ficassem prontas a tempo e hora, estes aproveitavam os dias austrais da pérola do Índico e deixavam uma quinhenta de gorjeta ao preto da baixa. Ou seja, ela vai falar logo em seguida dessa questão do pai dela. Tá? Ao longo desses anos, tenho assumido a missão de proteger a personagem do meu pai da fácil e tentadora diabolização que sobre ela é possível desenhar. Então, ela fala, né, que ela tem aquela missão de proteger o pai. Percebi que me cansei de o fazer. Compreendi que não posso controlar o que sobre ele é e será produzido. Existe o meu pai e a personagem. Fico com o primeiro. O caderno existe por ele e para ele. Foi uma das minhas lições e esta obra é a carta que quis deixar. Então ela dedica este livro ao pai. Paulina Chiziane, uma grande escritora, né, autora de Niquete, uma história de poligamia moçambicana, ela lê o livro e ela escreve uma carta também, que é colocada no livro, né, que ela fala que ela está do outro lado, né, ela é uma moçambicana preta, está do outro lado, mas ela entende aquela dor daquela menina e ela entende o que é estar de um lado e de outro ali da trincheira. O livro vai começar, né, são os relatos ali. Deixa eu falar uma coisa, os capítulos são bem curtos, tá? São curtos mesmo, alguns capítulos são bem curtos. Por exemplo, o capítulo 1 tem 2, 4, 6, 7 linhas. E ele vai contar sobre esses colonizadores que viviam ali em Maputo, que viviam ali em Moçambique, né, na região ali de Lourenço Marques. Chama bastante atenção o capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo muito forte. E é preciso a gente ler aqui um trecho do capítulo 2 para vocês entenderem a linguagem, como a própria Paulina Chiziane fala isso, né? É legal como você colocou as palavras, você não poupou as palavras. E observa como é o capítulo 2. Os brancos iam às pretas. As pretas eram todos iguais e eles não distinguiam a Madalena Xinguile da Emília Cachamba, a não ser pela cor da capulana ou pelo feitio da teta. Mas os brancos metiam-se lá para os fundos do caniço, com caminho certo ou não. Com caminho certo ou não.
para ir à cona das pretas. Eram uns aventureiros, uns fura-vidas. Percebam que para eles tanto fazia a preta. E eles conheciam a preta mais pelo bico, pela forma do peito, do que por ver a mulher. As pretas tinham a cona larga, diziam as mulheres dos brancos ao domingo à tarde. Todas em conversas íntimas, debaixo do cajueiro largo, com o bandulho atufado do camarão grelhado. Tá? Então, eu vou pular alguns trechos, mas olha aqui como ela repete de novo. As pretas tinham a cona larga, e essa era a explicação para parirem como pariam, de borco, todas viradas para o chão, onde quer que fosse, como os animais. A cona era larga. A das brancas não era estreita, porque as brancas não eram umas cadelas fáceis, porque a cona sagrada das brancas, só lá tinha chegado o do marido, e pouco, e com dificuldade, que elas eram muito estreitas, portanto muito sérias, e convinha que umas soubessem isto da outra. Lá no finalzinho do capítulo 2, as brancas eram mulheres sérias. Que ameaça constituía para elas uma negra? Que diferença havia entre uma negra e uma coelha? Que branco perfilhava filhos a uma negra? Como é que uma negra descalça, de teta pendurada, vinda do caniço, a saber dizer sim patrão, certo patrão, dinheiro patrão, sem bilhete de identidade, sem caderneta de assimilada, poderia provar que o patrão era o pai da criança? Então observa aqui, tá? E ela vai... Aqui, eu vou ser sincero para vocês. Poderia parar de ler o livro ali, que já valeria a pena ter lido esse livro, tá? Por esse retrato aqui que ela faz, comparando as mulheres brancas com as pretas na forma dos seus órgãos sexuais, tá? E utilizando até isso para falar, né, que as mulheres pretas eram vagabundas. Então essa era a visão europeia da situação. E o capítulo 3 já abre de uma forma também que, nossa, foder. Essa é a frase, foder, o período todo. O meu pai gostava do foder. Eu nunca vi, mas via-se. Uma pessoa que observasse bem o meu pai, os olhos a sorrir simultaneamente com a boca, a sensualidade viril das mãos, braços, pés, pernas. Uma pessoa que escutasse a maliciosa rapidez de sua resposta, o sentido de humor, tá? Então ele vai falando sobre a sexualidade do pai, que o pai teve vários filhos espalhados, tá? Entendeu? Fala que, né, que ela ouvia muitas vezes o choro ali da mãe na hora do ato sexual com o pai, e ela ficava pensando na mãe, tinha pena da mãe. E lá no finalzinho desse capítulo, uma branca não admitia que gostasse de foder, mesmo que gostasse. E não admitir era uma garantia de seriedade para o marido, para a imaculada sociedade toda. As negras fodiam, essas sim, com todos e mais alguns, com os negros e os maridos das brancas, por gorjeta, certamente por comida ou por medo. E algumas talvez gostassem e guinchassem, porque as negras eram animais e podiam guinchar, mas sobretudo porque as negras autorizavam-se a si próprias a guinchar, a abrir as pernas, a ser largas. Então observa como isso é colocado, né? Uma menina vai crescendo aprendendo isso. E isso coloca-se muito na cabeça dela. Essa menina, ela vai crescendo com aquilo e, por exemplo, ela não sabe nem como é. E ela começa a ter esse conflito porque, por exemplo, uma vez ela gosta de um menino preto que eles se encontram no telhado. E a mãe não consegue chegar lá e a mãe fica gritando para ela descer. E ela fica com medo que ela tenha engravidado do menino uma vez, porque ela conversa com o menino. E como ela vai explicar ter engravidado de um menino preto? Tá? E essa palavra foder, ela vai se repetindo durante o texto. Tá? Pessoal, vocês conhecem, né, quem já acompanha meu canal, que eu leio como está aqui, eu falo da forma como está aqui, não fico pensando em palavras muitas vezes para substituir. É a forma que ela escreve, é a forma que eu vou tratar aqui. Tá? Estou preocupado se o YouTube vai me desmonetizar, se vai, tá? É a obra, estamos analisando a obra aqui. E essa menina vai crescendo cheia de dúvidas, né? E ela conta até um episódio em que ela está brincando com o menino e o menino quer brincar de foder com ela. E ela vai com o menino, elas tiram a roupa, o menino deita em cima dela, o pai chega a dar a maior surra nela. Essa menina vai crescendo ali com todos os privilégios. Ela cresce ali com todos os privilégios de uma menina branca. Ela percebe que a forma como os pretos são tratados.
ali em Maputo, ali em Lourenço Marques. E ela percebe todo aquele racismo do pai dela e ela não entende o porquê que ela não pode brincar com os pretos, né? Por que ela tem coisa, ela se questiona sobre aquilo, mas ela não deixa de usufruir daqueles privilégios. Durante o tempo todo, ela vai falando, e eu não sei se quando eu falei isso vocês perceberam, parece que ela tinha muito desejo dentro de si. Então, era algo como assim, eu tenho esse desejo, né? Ela diz que ela tem um fogo dentro dela. E ela parece que se sente meio culpada, porque as pretas podem, as brancas não podem. Então não seria mais natural, né, ter esse desejo. E ela vai falando durante o livro sobre a Revolução, que nós, né, quem estuda história sabe que a Revolução vai acontecer ali em 1975. E chega o dia da Revolução, né? Chega o dia da Revolução, eles estão ali todos preocupados, né? Preocupados com a Revolução, porque daí os pretos tomam para si, né? E chega um momento em que a família acha que o melhor para ela é voltar para Portugal, que ela não está segura. Eles temem ali o que os pretos podem fazer principalmente por ela ser uma menina. E esse é um dos momentos principais do livro, quando ela vai embora. Quando ela vai pegar o avião sozinha e ela vai para Portugal para ficar com a avó. Neste momento, os pais e as pessoas mandam cartas, né? Eles sempre tem aquela coisa para ela, você vai contar como é a coisa aqui, como nós estamos sofrendo, nós que tínhamos tudo, agora, então, ou seja, eles preparam a cabeça dessa menina para ela chegar em Portugal e ela contar a narrativa deles, de que eles estão sofrendo, de que eles são bons, de que os africanos são maus, que eles estavam ali protegendo e agora eles se viraram contra eles. Ela volta com essa, né, com essa responsabilidade. Imagina uma menina viajando sozinha. E quando ela chega em Portugal, ela não se sente bem. Lá em Portugal, por exemplo, há um episódio que mostra muito bem isso. Ela está indo para a escola um dia e os trabalhadores de uma obra começam a mexer com ela, a falar sobre a bunda dela, a falar sobre, né, sobre a sexualidade dela, ali cantando ela. E ela chega e conta para a avó, ela tem medo, mas ela não tinha outra forma de ir para a escola, não tinha outro caminho. E ela chega e conta para a avó fala, menina, você tem que se acostumar. É assim, os homens são assim mesmo. Ou seja, eles tinham toda aquela preocupação com ela lá em África, e ela chega em Portugal e, né, todo esse assédio em Portugal, tudo isso, e as mulheres têm que ficar caladas. Ou seja, quem são esses portugueses que falam que foram para educar os pretos? Esse é o questionamento aqui. E ela se sente muito mal ali em Portugal porque ela é tratada como retornada. Ou seja, os portugueses que saíram de Portugal, deram as costas para o país, foram tentar a vida em África e agora voltam como fracassados, com o rabinho entre as pernas. Ela não se sente bem naquele país. E ela passa a ser discriminada ali em Portugal, né? Porque a terra dela era Lourenço Marques, era Maputo. Mas agora ela já não pode mais viver em Maputo também. E aí vem, né, ali no final, ela colocar toda a história como a história realmente aconteceu, né? Ela contar sobre tudo aquilo. Ela que tinha uma admiração muito grande pelo seu pai. Ela tinha o pai como um herói muito mais do que a mãe. Tinha um amor muito grande pelo pai, né? Mas ela teria que contar essa história. E ela conta essa história através do seu diário. Esses diários eles foram publicados primeiramente em um blog na internet e depois viraram um livro, né? Ela ganhou notoriedade aí com esse livro. Então ela expõe toda a realidade, ela conta como foi realmente, né? E aí ela não é aceita pelos portugueses por ela ser uma retornada, só que também ela passa a ser odiada pelos retornados porque essa menina contou a verdade de como era. Então ela passa a ser vista como uma traidora. E aí que está, né, o ponto principal. Pessoal, esse é um livro importantíssimo, tá? Forte, é difícil até, né? Às vezes, certo ponto, ele é difícil de ler, tá? Mas ele é importantíssimo. Porque ele vai contar as histórias de uma menina e sempre teve aquela dúvida da menina, né? Sobre o racismo ali e ela perceber é tão importante isso. Tá?
Então é legal a gente ver a história de um lado, de quem viveu com os privilégios, reconhecendo esses privilégios no futuro. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, tá? Se inscreve no canal, se não se inscreveu ainda, ajuda o canal do Professor Cid Clay a crescer cada vez mais. Comenta aí se você gosta das minhas análises, se gostou desta análise deste livro aqui, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!